capítulo 39 de Gênesis. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a vida de José. Vamos ler Gênesis 39 de 1 a 5, depois Gênesis 41, depois Gênesis 50 e 50 a 20. Mas vocês não precisam ler tudo, né? Mas acompanhem. Você já perdeu alguma coisa na sua vida? Como é que a gente lida com as perdas? Às vezes perdemos algum bem, às vezes perdemos o emprego e às vezes perdemos um ente querido. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? A perda, embora ninguém queira, mas faz parte da vida. As perdas vêm sobre a nossa vida como consequência do pecado. Deus não criou o ser humano para perder nada. Criou o ser humano para conquistar e muito mais para desfrutar das bênçãos dele. Mas por causa do pecado, como Paulo diz em Romanos 5, né, veio aí, de certa forma, uma espécie de maldição. Não que Deus amaldiçoou a ninguém, né? Mas esse mundo, por causa do pecado, vive nesse caos que nós estamos enfrentando. E se você ler Romanos 1, do versículo 18 a 32, vocês vão perceber o que nós estamos vivendo hoje. Já foi predito há quase que 2000 anos atrás. Romanos 1, do 18 em diante, Paulo fala sobre a ira de Deus por conta da impiedade do ser humano. Então nós estamos sujeitos às perdas. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho a partir da vida de José, em Gênesis capítulo 39, e depois alguns outros versículos, aprendendo a lidar com a perda. Veja, eu não estou dizendo, propondo que você vai se regozijar, que você vai ficar alegre com as perdas. Jamais faria isso. Mas estou propondo para você aprender a lidar. O que você pode fazer para lidar com a perda, para suavizar esse momento difícil, para não deixar que as perdas que venham na sua vida causem uma desestrutura emocional, psicológica, até mesmo espiritual e algumas vezes até mesmo uma desestrutura física, porque por conta dos acontecimentos na nossa vida nós estamos sujeitos ao que é chamado de doenças psicossomáticas. São enfermidades que vêm no nosso corpo, mas têm origem na nossa mente, no nosso emocional. E as perdas fazem isso. Nós sabemos de muitas pessoas que ficaram depressivas, ficaram melancólicas, sofrem com síndrome de pânico e outras enfermidades, porque perderam o ente querido e não sabem lidar com isso. Eu tenho uma aluna que foi casada há 32 anos, e ela está depressiva porque o companheiro que ela tinha, né, que vivia os dois juntos, foi-se para a glória logo depois da pandemia, e ela está lá, né, tentando se reerguer, tentando, né, passar por esse sufoco. E todos nós estamos sujeitos a isso. E eu gostaria que, a partir daquilo que eu vou trabalhar com vocês, nós pensássemos uma coisa, nisso tudo que eu vou dizer, para você aprender a lidar com as perdas. Vamos tentar enxergar possibilidades no meio das dificuldades. E vamos vencer as adversidades sem perder a nossa integridade. Olhando para José, esse personagem fantástico, nós veremos que ele enxergou possibilidades no meio de todas as dificuldades que ele enfrentou. Vamos ver que ele venceu as adversidades sem perder a sua integridade. E é isso que Deus espera de nós, que nós passemos pelos tufões, pelos furacões, pelos tsunamis da vida e que consigamos ver possibilidades, mas ao mesmo tempo sem perder a nossa integridade, que isso é importante. Não sucumbir às ofertas desse mundo corrupto. E a primeira coisa que a gente vê na vida de José, para aprender a lidar com as perdas que lhe vieram, é que José cultivava a presença de Deus. Vocês conhecem a história de José? Era o filho querido de Jacó, porque ele trabalhou 14 anos pela mãe dele.
dele? Raquel. E embora não foi o filho primogênito, por causa que ele tinha sido enganado pelo seu tio Labão, mas foi o primeiro filho da mulher que ele mais amava, Raquel. E na mente de Jacó, José seria o primogênito. E os seus irmãos o invejavam por conta disso, por ser o queridinho de papai. E por diversas formas os irmãos zombavam dele. José, por ser uma pessoa íntegra diante de Deus e do seu pai, Deus o abençoou e deu sonhos proféticos. E quando ele contou um dos sonhos proféticos, os irmãos ficaram mais bravos com ele e o odiaram mais ainda. Esse ódio cresceu quando José completou 15 anos e ganhou do seu pai uma túnica. E aí vocês podem pensar, mas por que uma túnica? Porque quem ganhava uma túnica era um símbolo de ser o primogênito, de receber as bênçãos maiores. E os irmãos ficaram mais invejosos ainda. E o que acontece, gente? Vocês conhecem a história. Quando José vai ver os seus irmãos, que os seus irmãos aprontavam, o pai fala assim: vai lá ver o que eles estão fazendo. Quando os seus irmãos o avistam de longe, começam a maquinar. Lá vem o sonhador. Vamos acabar com isso, vamos matá-lo. Tentaram matar José, mas outro irmão, não vamos sujar nossa mão com o sangue dele. E aí jogaram ele numa cova, deixaram lá. Depois pensaram bem, olha, vamos vender ele como escravo. Estava passando uma caravana de ciganos ismaelitas, venderam José como escravo. Mataram o animal, pegaram a túnica que José tinha ganhado nos 15 anos, mancharam com sangue e levaram para o pai dizendo: olha, o animal o devorou. E agora José é vendido como uma mercadoria barata pelos seus irmãos. Imagine o que passa na mente de José agora, longe da sua família e enfrentando o ódio dos seus irmãos que tentaram matá-lo e o venderam como uma mercadoria. E esses ciganos ismaelitas revenderam José. Agora imagine José: olha, eu fui vendido, agora estou sendo revendido, estou me sentindo como uma mercadoria. E José foi revendido e vai chegar no Egito para trabalhar como escravo na casa de um oficial de Faraó, o chefe da guarda de Faraó, chamado Potifar. E José podia chegar lá e reclamar de tudo e de todos. José podia dizer: Senhor, eu te sirvo, eu estou fazendo o melhor, tenho aqui guardado a minha integridade e meu compromisso contigo, e é isso que eu ganho. Não foi isso que José fez. José aprendeu que no meio daquelas dificuldades ele precisava cultivar a presença de Deus. E olha o que acontece na vida de José lá no Egito. Gênesis 39, de 1 a 5 diz o seguinte: José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora preste atenção no que diz o texto. O Senhor era com José. Olha aí, gente. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs como mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha aí. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Depois nós vamos falar do versículo 20 em diante, gente, 39. Mas olha lá, José podia chegar agora lá no Egito e ser revendido, e agora como escravo ficar lá: Senhor, olha, tem pena de mim, estou aqui. Olha, Senhor, José poderia ter levado por um sentimento de angústia, de autocomiseração, mas não. Ele cultivou a presença de Deus. Ele sabia que, embora aquela situação fosse caótica, ele servia um Deus soberano. Ele servia a um Deus que tudo vê, um Deus que comanda tudo, um
Deus que tem tudo sob controle. E se ele estava ali, e Deus tinha tudo sob controle, e ele era servo de Deus, ele sabia que Deus tinha algo para fazer na vida dele e através da vida dele. E José procurou sempre cultivar a presença de Deus. Eu gosto desse texto. José estava no Egito, porém o Senhor era com ele. Amados, nós precisamos em todo momento cultivar a presença de Deus, mas quando a perda vem, é comum que a gente sinta um vazio, é comum que a gente tenha desejo de se afastar, de se esconder, de se isolar, mas é justamente nessa hora que nós precisamos cultivar a presença de Deus, é justamente nessa hora que nós precisamos de uma força maior, é justamente nessa hora que nós precisamos de um consolo que vem lá de cima, é justamente nessa hora que nós precisamos descansar no esconderijo do Altíssimo. José estava lá cultivando a presença de Deus, e a presença de Deus era tão grande na vida dele, mesmo sendo escravo. A Bíblia fala que Deus o prosperava, e que o Potifar, o comandante lá do exército de Faraó, olhou para José e viu: esse escravo é diferente, ele tem um Deus que abençoa a vida dele, e olha, a minha casa tem sido abençoada por causa dele. Ele é um escravo diferente, ele não faz corpo mole, ele não reclama. Olha, eu preciso promover esse camarada. José continua como escravo, mas agora é um escravo de alto escalão. Potifar o promove para ser mordomo, para cuidar da casa dele, para administrar a casa dele, administrar os seus bens. Olha, José, agora você é um escravo da minha confiança. Cuide de tudo, eu saio para fazer trabalho para Faraó, eu fico longe muito tempo, está tudo em tuas mãos, tome conta de tudo. As coisas começam a melhorar na vida de José, porque ele está cultivando a presença de Deus. Mas mesmo assim, gente, o destino pode nos causar peça e surpresa, como causou para José. Mesmo sendo fiel, mesmo sendo bom, o que acontece com José? José está lá, sendo alvo de elogios, e ao mesmo tempo de inveja por causa dos outros mordomos. E por cargas d'água, a esposa de Potifar começa a olhar para José: que menino bonito, que rapaz inteligente, que rapaz trabalhador. Eu queria ter um marido assim. E o marido fora, longe, ela chega: José, você é bonito, vem dormir comigo, José. E José: mas eu não estou com sono. Não é isso, José. José fala assim: olha, quem sou eu para trair o meu Senhor e o meu Deus? E ela tentava, José sempre mantendo a sua integridade, gente. Lembra que eu falei, vencendo as adversidades sem perder a integridade. A mulher no ouvido de José, com certeza era uma mulher bonita, né, gente? Esposa de um oficial, né? Cheia de bens, de roupa, mas José, um homem íntegro. E aí ela pronta com José. José não quer, e ela tenta agarrar José sai correndo, ela agarra a capa de José, depois chama os outros escravos: ele tentou me agarrar. Quando Potifar chegou, a cama de José já estava pronta. Ela mentiu, e aí o que acontece? Potifar manda José para a cadeia. Por ser fiel, ele agora vai para a cadeia. Mais uma perda na vida de José. Mais uma perda. E como é que José lida com isso, gente? Mas presta atenção. Segundo o costume da época, gente, se realmente Potifar tivesse certeza que José tinha tentado abusar da esposa dele, ele não ia para a cadeia, ele ia para a forca. Mas Potifar acho que sabia que a mulher dele não era flor que se cheira, mas a reputação dele estava em jogo. E ele manda José para a cadeia. E o que acontece com José na cadeia? Versículo 20 do capítulo 39. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Agora presta atenção no que vai dizer depois. O Senhor, porém, era com José. E ele foi benigno e lhe deu mercê perante
perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. Olha aí, gente. José estava agora preso, mas o carcereiro fala assim: José, eu não sei porque que tu está aqui, mas você é um cara bom, toma a chave aqui da cadeia, toma conta dos presos. Olha aí. Por quê? O Senhor era com José. José cultivava a presença de Deus, né? E continua, né? E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O segredo da gente vencer e aprender a lidar com as dificuldades, primeiramente, é cultivar a presença de Deus. Em segundo lugar, gente, acreditar todos os nossos êxitos a Deus. José passou por todo esse perrengue, por toda essa tempestade, ficou preso ali. Depois o que acontece? Deus, que era o Senhor da história, começa a mover a história. Vão preso lá no que José estava 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o mordomo, né? O copeiro e o padeiro, né? E aí, o que acontece? Eles têm sonho, e Deus usa José para interpretar o sonho deles. E aconteceu exatamente como José predisse. José disse para ele: olha, daqui a 3 dias você vai ser morto. E disse para ele: daqui a 3 dias você vai ser restituído. E aconteceu exatamente como José falou. E aí, quando o Faraó manda buscar aquele outro para ser restituído, José fala assim: ó, lembra de mim, fala de mim para Faraó. O que aconteceu? O servo de Faraó vai para lá e esquece de José. E José ficou mofando na cadeia mais 2 anos. Mas aí o Deus, que é o Senhor da história, dá um sonho para Faraó. E Faraó entendeu que aquele sonho era um sonho profético. Manda chamar todos os encantadores, os magos, os bruxos lá do Egito. Olha, interprete meu sonho. E eles: não, Faraó, conta para mim. Ah, vocês querem me enganar. E nada de interpretar. E aí o servo que foi restituído fala assim: meu Senhor, agora eu me lembro. Quando o Senhor me mandou para a prisão, tinha lá um hebreu. E eu tive um sonho, eu e o outro, ele interpretou, aconteceu exatamente como ele falou. O Faraó fala assim: mande buscar esse homem. Aí a Bíblia fala que José estava lá na prisão, fez a barba e saiu da prisão, foi lá e chegou para Faraó e falou assim: o teu sonho é esse. Contou o sonho que Faraó tinha tido e depois interpretou o sonho de Faraó e fez mais. Olha, Faraó, escolha entre aqui o Egito um homem sábio, um homem inteligente, porque vai vir 7 anos de abundância em todo o Egito, mas depois virá 7 anos de escassez. Escolha um homem sábio, para que durante os 7 anos de fartura e abundância recolha 1/5 parte de tudo que se produza no Egito, para quando vir o ano de escassez ter o que comer. O Faraó olha assim para um lado e para o outro e diz assim: vocês estão vendo aqui alguém mais inteligente do que esse homem? José, você é o cara, você é o homem. E a partir daquele momento, José deixa de ser um escravo, José deixa de ser um prisioneiro e vai ser o Senhor do Egito, governador de todo o Egito. O Faraó lhe dá um anel e fala assim: olha, você só é menor do que eu quando eu estiver no trono, mas tudo aqui está por tua conta, José, administra. E as coisas começam a melhorar para José. E aí no capítulo 41, versículo 5 ao 51, tem toda aquela história das coisas melhorando para José. E antes de chegar a fome, o versículo 50 e 51, né, diz o seguinte: nasceram-lhe 2 filhos a José. Gênesis 41, 50 e 51. Nasceram-lhe 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa do meu pai. E o segundo ele chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez prosperar
na terra de sofrimento. Olha, nasceu os 2 filhos, José podia dizer, olha, eu esqueci, eu prosperei. Mas ele não fala. Ele diz, Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. José dá todo o crédito a Deus. Ele não diz, olha, eu consegui isso porque eu sou bonzinho, porque eu sou um bom trabalhador, porque eu tenho integridade, porque eu sou honesto, eu consegui tudo isso pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Não, ele diz, eu consegui isso porque Deus fez. Ele dá todo o crédito a Deus. Nos momentos das perdas, gente, nós precisamos lembrar de Deus. Mas nos momentos da abundância, nos momentos das coisas boas, nós precisamos dar todo o crédito a Deus. Tem pessoas que só lembram de Deus quando as coisas estão ruins, ou quando as coisas estão boas, esquecem de Deus. José não esquecia de Deus quando as coisas estavam ruins. José continuava sem esquecer de Deus quando as coisas estavam boas, e ele dava todo o crédito a Deus. Como eu vou lidar com a perda? Primeiramente, cultivando a presença de Deus, e segundo, acreditando os nossos êxitos a Deus. Como diz Paulo, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 11, 34, 33 ao 35. Dá todo o crédito a Deus, gente. Precisamos disso. Acreditar tudo de bom na nossa vida a Deus. Em terceiro lugar, precisamos compreender que não estamos no lugar de Deus. Gênesis 50, do versículo 15 a 19. Olha o que acontece, gente. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos do teu Deus, do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante de José e disseram, eis aqui por teus servos. Olha que José respondeu. Respondeu José, não temas, estou eu no lugar de Deus? Olha o que está acontecendo aqui, gente. A fome veio no Egito e todo mundo foi comprar. E o pai de José manda os irmãos irem lá. Os irmãos vão lá. José conhece os irmãos. E agora era a vez de José se vingar. Todo poderoso do Egito podia se vingar dos irmãos, dar o tronco. José não faz isso, manda chamar o seu pai vai lá, José revela que está vivo, aquela coisa toda. Quando o pai de José morre, os irmãos, agora ele vai dar o tronco, agora ele vai se vingar de nós. E aí eles mentem, chegam lá para José, olha, o teu pai mandou dizer, José sabia que era mentira. E os irmãos vão lá apelando, e José responde, não fiquem com medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? José quer dizer o seguinte, olha, José sabia aquele versículo que ainda não tinha sido escrito, porque mais tarde que vai dizer, a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. José sabia que quem precisava disciplinar os seus irmãos não era ele. José sabia que se ele se vingasse, ia fazer com que a raiva, com que a angústia penetrasse no seu coração e tirasse toda aquela alegria e tirasse toda aquela benesse que Deus tinha dado para ele. Quem ouviu o devocional de ontem, que eu coloquei lá, alguém ouviu? Prestou atenção no que eu falei? Aprendendo a lidar com a raiva? Viram lá laranja podre e laranja sadia? Tangerina, né? Tangerina, isso. Né? Veio lá do sítio, gente. Né? E é isso, gente. Quando nós permitimos que a raiva, que o ódio, que a mágoa entre
em nosso coração, vai azedar, vai apodrecer tudo de bom que tem dentro de nós. José não queria isso. E José fala: porventura estou eu no lugar de Deus? José sabia que quem iria disciplinar aqueles seus irmãos era Deus, porque José servia a um Deus soberano. Nós precisamos compreender que nós não estamos no lugar de Deus, que Deus tem tudo sob o controle, gente. Que nada acontece na nossa vida se não for da vontade de Deus. Na Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Tudo que acontece para o servo de Deus, Deus tem ciência. Uma certa vez eu consegui, com tanto custo, comprar um carro, uma Brasília amarela, que não era dos mamões. E eu usava aquela Brasília para o serviço de Deus, né? Estava com um pequeno grupo de igreja, a gente ia na praia pegar latinha para vender, enchia aquela Brasília, emprestava a Brasília para as pessoas que precisavam, ia dar aula, vinha com a Brasília cheia de alunos. E um dia eu fui dar aula lá, dei aula aqui em São Vicente, saí correndo, fui dar a segunda aula lá na Manuel Torinho, estacionei a Brasília lá embaixo, né? E fui dar aula lá no quinto andar. E quando eu saio da aula lá, 15 para as 11, eu vou lá com os alunos que da carona, quando eu olho, cadê minha Brasília? Levaram minha Brasília. E eu fiquei triste? Fiquei. E eu falei: Senhor, esse carro tu me deu, e esse carro era usado para o teu serviço. O Senhor viu quem levou, e o Senhor deixou levar. Se o Senhor viu e deixou levar, é porque o Senhor tem algo em mente. E o Senhor sabe que eu preciso do carro. Eu dependo dele. Está em tuas mãos. A outra semana eu fui dar aula lá, fui de ônibus, falei para os alunos se mobilizaram, uma oferta daqui, uma oferta de lá, né? Aí meu primo que comprava carro e vendia, opa, tem uma Brasília aqui melhor do que a sua, que a minha era 77, e ele já estava com a Brasília 78 melhor, eu vou te vender. E o pessoal da igreja que eu congregava, vamos lá. Gente, não tirei nada do meu bolso, mas eu ganhei um carro melhor, pela misericórdia de Deus, porque eu sabia que Deus tinha controle de tudo, né? E aí, depois daquela Brasília, vendi, comprei uma Paraty 83, e aí fui indo, comprei um Golzinho mais novo, e até ter um carro zero. Porque eu sou servo de Deus, e porque eu entendo que Deus tem o controle de tudo. Mas eu lembro muito bem, né? Eu cheguei em casa mais tarde, porque tive que fazer boletim de ocorrência. Cheguei para minha esposa: o que aconteceu? Por que você chegou tarde? Não tinha celular para avisar, né, gente? Roubaram meu carro. E você está certo? Eu falei para Deus que Ele viu e que Ele deixou, mas que eu preciso. Se Ele viu e deixou, Ele vai me dar outro. E deu. É assim, gente. Precisamos cultivar a presença de Deus, precisamos acreditar nos nossos êxitos a Deus, e precisamos também compreender que não estamos no lugar de Deus. E em quarto lugar, José se conscientizou da soberania de Deus. Nós precisamos nos conscientizar desse Deus soberano, esse Deus que a Bíblia fala lá no Salmo, que esse mundo, gente, grande, esse mundo extenso, que tem galáxias e galáxias que não foram descobertas, o salmista diz, né, que cabe na palma da mão de Deus. Deus faz assim, ó, e o mundo todo cabe aqui. Esse mundo inexplorável cabe na palma desse Deus que governa todas as coisas. Em Gênesis 50, 20, eu gosto desse versículo, gente. Eu falo que Gênesis 50, 20 é Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. E olha o que José diz em Gênesis 50, 20. Diz assim para os seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais.
mais, pois eu vos sustentareis a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. José, em vez de pagar o mal com o mal, José pagou o mal com o bem. Aqueles irmãos dele precisavam de uma dura, precisavam da disciplina, mas José sabe, olha, é Deus. Se eu pagar o mal, eu vou me igualar a eles. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser superior. Eu não vou pagar o mal. E José não simplesmente se calou. José transcendeu. José fez aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte, em Mateus 5, do 38 ao 43. Olha, se vou te bater na face direita, dê a esquerda. Se te roubarem a túnica, dê a capa. Se te pedirem para caminhar uma milha, vai com ele 2 milhas. José fez isso. Olha, eu não vou castigar vocês. Pelo contrário, eu não vou nem fazer vista grossa, eu vou fazer mais ainda. Eu vou sustentar vocês e vou sustentar os filhos de vocês. Isso é graça, gente. Só consegue fazer isso quem tem Deus no coração. Só consegue fazer isso quem tem consciência de que Deus é soberano, de que tudo está no controle de Deus. Se aqueles irmãos precisavam de disciplina, era Deus quem os ia disciplinar. Porque José estava contente com a vida que ele tinha diante de Deus. Quando nós estamos contentes, quando nós temos prazer em servir a Deus, todas as adversidades são minimizadas. E José agora, isso é balela, isso é picuinha. Vocês tentaram o mal contra mim. Deus o tornou bem. Gente, todos aqueles que se levantarem contra o servo de Deus, que está em comunhão com Deus, Deus pega todas aquelas coisas que são maus e transforma em bênção. É isso. Eu sempre gosto de dizer que Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e nos dar troféus. Lembre-se disso. Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e nos dar troféus. Deus fez isso na vida de José, porque José estava consciente da soberania de Deus. Então, quando você estiver enfrentando perdas, lembra-se que Deus é soberano. Lembre-se que você precisa compreender que você não está no lugar de Deus. Lembre que você precisa acreditar todos os seus êxitos a Deus. E não esqueça de cultivar a presença de Deus. Essa palavra que eu tenho para você nessa noite, para mim, para todos nós. Nós servimos a um Deus poderoso, um Deus soberano, que tem tudo sob controle. A Bíblia fala que Ele não dorme nem dorme. A guarda de Israel não dorme nem dorme. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E o Deus que enxergou José na cova dos seus irmãos, o Deus que enxergou José como escravo de Potifar, o Deus que enxergou José como mordomo de Potifar, o Deus que enxergou José na prisão, o Deus que restituiu José da prisão para o comando de todo o Egito, é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que nos ama, é o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. E é esse Deus que vai continuar cuidando de nós. Então, aprenda a lidar com as perdas. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.